Olá, sétimo ano, tudo bem? Pessoal, o conteúdo de vocês desse roteiro de atividade aqui são números racionais, tá? Os números racionais são todos os números que eu posso escrever na forma de fração, que eu posso escrever como números com vírgula, tá? Então, aqui nós vamos abordar um pouquinho dos números com frações, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é um conteúdo que a gente já viu bem parecido, que é através de uma situação eu escrever a fração que ele pede de acordo com os dados do meu problema. Então, aqui, ó, no exercício 1, observe o grupo de pessoas, tá? Então, aqui eu tenho um grupo de várias pessoas, né? Homens, mulheres, tá bom? E aí tá pedindo assim na letra A. Que fração do grupo de pessoas são homens e mulheres? Bom, gente, primeiro, fração eu vou sempre escrever, né? Um número em cima, um número embaixo. Numerador, denominador, tá bom? Então, o que acontece, gente? O número que fica na parte de baixo da fração representa sempre o total. Então, aqui, como eu quero saber o total de homens desse grupo, primeiro eu tenho que saber quantas pessoas tem no grupo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, eu tenho 12 pessoas, tá ok? E aí eu vou identificar então agora, tá? O número de homens, tá? Então aqui, ó, tem aqui, ó, vou fazer uma marcaçãozinha aqui, que eu tenho um homem, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui e aqui. Então eu marquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então fica simplesmente 5 sobre 12, tá? Escrever a fração, representar a fração que ele está pedindo é simplesmente isso. Tá? No caso das mulheres, vocês vão contar quantas são as mulheres, independente se é adulto ou criança, e coloca aqui. O número de baixo sempre é o total. E assim eu escrevo esse problema através de uma fração. Na letra B, ele pergunta o quê? Que fração representa o número de pessoas que usam boné? Então, a mesma coisa, gente. Na parte de baixo sempre vai ser o número 12. E aí eu vou olhar lá nas pessoas, quem são as pessoas que usam boné, tá? Por exemplo, essa menininha aqui tá usando boné. Aí eu vou ver quantas pessoas mais estão usando boné. Letrinha C. Que fração representa o número de pessoas que usam calças? Então, a mesma coisa, gente. Coloco aqui o número 12 embaixo, porque o meu grupo é de 12 pessoas. E eu vou olhar lá na minha imagem quantas pessoas estão usando calças, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma mulher usando calça, um homem usando calça, e eu vou contar o total e coloco o número aqui. Então, é uma atividade bem simples, uma atividade para vocês analisar e fazer o que está pedindo, tá bom? E o exercício número 2, tá? O 2 é a mesma coisa, gente. Só que aqui eu não tenho uma imagem, tá? Eu tenho só a interpretação aqui para fazer. Então, eu tenho um grupo de 12 pessoas, das quais 8 são mulheres e 4 são homens. Indique que fração do total de pessoas o número de homens representa e faço o mesmo com o grupo de mulheres, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa para o grupo de homens e para o grupo de mulheres, tá? Só que aqui eu tenho que analisar de acordo com o que ele fala no texto. O total de pessoas, gente, aqui, 12, né? Ele fala que é um grupo de 12 pessoas. E aí, 8 são mulheres. Então, o 8 vai ficar na fração que representa as mulheres. 4 é a fração que representa o número de homens, tá? Então, eu vou colocar aqui em cima. Tá? Só isso. No exercício 3, encontre duas frações equivalentes para os itens abaixo. O exercício 3 e o exercício 4, só confirmar, é bem parecido, tá? É praticamente a mesma coisa. Gente, o que é encontrar uma fração equivalente? Primeiro, o que é equivalente? Equivalente, gente, é a mesma coisa que igual. Então, em vez de eu falar assim, duas frações iguais, eu falo duas frações equivalentes. Mas por que ela recebe esse nome e não o nome de igual? Porque, apesar de serem frações com o mesmo resultado, elas terão outros valores. Então, gente, uma forma bem simples de vocês encontrar. Eu vou fazer aqui a letra A, eu vou colocar aqui mais para baixo. Uma forma bem simples, gente. Como o 3 oitavos já é um número muito pequeno, é muito mais fácil eu aumentar a minha fração do que eu diminuir, tá? Quando ele pede fração equivalente, eu posso tanto aumentar como diminuir. Como que eu vou aumentar e achar uma outra fração igual? Eu vou multiplicar em cima e vou multiplicar embaixo
pelo mesmo número. Tá? Aqui eu escolhi o número 2. Poderia escolher outro número? Poderia. Só não pode escolher o número 1, porque aí não vai mudar nada. Então, ó, 3 vezes 2 dá 6. 8 vezes 2, 16. Ok? Só que aqui, então, gente, como que eu sei que essas frações primeiramente são iguais? Gente, vocês peguem a calculadora e façam a seguinte conta, ó. Façam 3 dividido por 8, façam 6 dividido por 16. Dá o mesmo resultado, tá? Bom, mas ele tá pedindo duas frações, então eu vou escrever mais uma fração. Então, eu vou multiplicar aqui em cima e vou multiplicar embaixo pelo mesmo número. Gente, vocês podem escolher o número que vocês quiserem. Pode ser o número 2, o número 3, só quanto maior o número, né, mais vai aumentar a conta. Pode continuar pelo número 2, se quiser? Pode. Vamos lá. 6 vezes 2 dá 12. E 16 vezes 2 vai dar 32. Então, coloca o resultado aqui embaixo e pronto, gente. Como que vocês podem ter certeza que essas frações são iguais? Pega uma calculadora, ou pode fazer no papel também, e façam as contas, gente. Se vocês fizerem 3 dividido por 8, 6 dividido por 16, 12 dividido por 32, dá tudo o mesmo resultado, tá bom? Então, a letra B, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Pode ser o número 2 ou pode ser outro número, tá? Porém, o número que vocês usar em cima, tem que usar embaixo. Então, se usar 3 em cima, usa 3 embaixo. Se usar 4 em cima, usa 4 embaixo. O número 4, complete a sequência e obtenha frações equivalentes. Gente, a mesma coisa do anterior. Só que aqui, ó, ele já me deu qual que é o número que eu tenho que fazer. Por exemplo, aqui, ó, 6 quintos, eu vou fazer vezes 2. Depois, eu vou pegar o resultado que dei aqui, eu faço vezes 3. Tá ok? E aqui é a mesma coisa. Então, por exemplo, ó, 6 vezes 2 vai dar 12. Aí, eu vou pegar o 12 e vou fazer vezes 3, põe o resultadinho aqui. É só eu obedecer essa multiplicação que está aqui embaixo, tá bom? E aí, a número 5, verifique se as frações abaixo são equivalentes. Como que eu faço para verificar também outra forma, gente, que eu posso fazer para verificar se elas são equivalentes, que é o jeito que eu acho bem mais fácil. Aqui eu vou fazer só a letra A, tá? 4 sextos e 2 terços. Aí perdi o foco um pouquinho. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer, gente? Eu vou multiplicar em cruz, tá? O que é multiplicar em cruz? Eu vou fazer 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. E vou pôr o resultado aqui, tá? E vou fazer 6 vezes 2. Quanto que é 6 vezes 2? É 12 também. Se eu fizer a conta e obtiver o mesmo resultado, quer dizer que essas duas frações são equivalentes, tá? Agora, se eu multiplicar em cruz e um lado, por exemplo, deu 12 e o outro lado dar 10, quer dizer que elas não são equivalentes. Então, como que eu vou multiplicar, gente? Sempre em cruz, tá? Esse aqui é um jeito bem simples. Multiplicar em cruz, gente, é ótimo para vocês praticarem para exercícios futuros, tá? Tipo, no 8º ano e assim por diante. E o exercício 6 é um deles. Aqui ele está dizendo que as frações abaixo são equivalentes. Ele está pedindo para determinar qual é o valor de x para que essa sentença seja verdadeira. Então, eu vou fazer a letra A também, vou pôr mais para cá. 2 terços igual a 8 sobre x. Multiplicar em cruz, tá? Sempre começando, gente, onde está a incógnita, tá? Que é a letrinha desconhecida. Não importa onde a letra tá, gente, ela pode estar em qualquer um dos 4 lugares, tá? Não importa, vocês vão começar sempre a multiplicar o número pela letra. Então, 2 vezes x, 2x. Sempre que a gente multiplica um número e a letra, fica próprio número e a letra. Quando que vai mudar? Se não tem nada na frente do x, ele vale 1, tá? Então, 2 vezes 1 continua 2x. Só iria mudar se eu tivesse um número na frente do x, mas eu não tenho aqui e não votei em nenhum dos exercícios. Agora aqui, ó, 3 vezes 8, 24. Então, é uma simples equação do primeiro grau, ó. 2 vezes x é igual a 24. Que número eu multiplico por 2 para dar 24?
Para eu encontrar esse número, gente, basta eu fazer a minha operação inversa. O que que é inversa? Aqui o 2 não está multiplicando a letra, então esse 2 vai passar dividindo. O inverso da multiplicação é a divisão. Eu vou fazer 24 dividido por 2. 24 dividido por 2, meu x é igual a 12, tá? Então, eu vou encontrar o meu valor de x através de uma equação de primeiro grau e acabou, tá? Não precisa fazer mais nada, não precisa substituir, não precisa verificar mais nada, é só isso. E os exercícios 7 e 8 são exercícios de multiplicação e divisão de frações. Gente, o exercício 7, ó, eu coloquei 6 exercícios e é bem fácil, tá? Quando é multiplicação de frações, gente, é a operação mais fácil que tem. Não tem que fazer MMC, não tem que multiplicar, nada. Não tem que, assim, fazer aquela divisão pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Vocês vão fazer somente multiplicação, tá? Então, ó, 3 quartos vezes 1 meio. Então, o número de cima multiplica pelo de cima, ó. 3 vezes 1 vai dar 3. 4 vezes 2 vai dar 8. 3 oitavos. Acabou, não tem nenhuma regra, tá? Acaba aqui. Então, de multiplicação é bem simples. Por exemplo, a letra B, ó. 1 oitavo vezes 3 quartos, ó. 1 vezes 3 e 8 vezes 4, tá? Porém, na divisão, eu tenho uma regra, tá? Eu vou fazer a letra A, eu vou colocar ela aqui embaixo. Ó, 4 quintos dividido por 5 quartos. Qual que é a regrinha da divisão, gente? Não tem como eu fazer essa conta aqui dessa forma. Por exemplo, vocês nunca na vida viram esse tipo de conta aqui, ó. 5 quartos e dividido, 4 quintos, né? Dividido por 5 quartos. Nunca viram uma fração na chave. E nunca vão ver, tá? Isso aqui nunca vai acontecer. Então, o que que a gente faz? A gente faz o inverso da operação. Eu vou copiar a primeira fração de todos. Copio, ó. 4 quintos. 4 quintos. E eu vou inverter, gente. Na matemática, vocês podem inverter quantas vezes vocês quiserem. Porém, toda vez que vocês invertem um número, inverte a operação. Aqui eu não tenho divisão. O contrário da divisão é a multiplicação, tá? Só que se eu inverter a operação, eu vou ter que inverter essa fração também. Aqui não tá 5 sobre 4, é só eu trocar. O 4 vai para cima e o 5 vem para baixo. E aí, eu faço a multiplicação igual ao exercício anterior. 4 vezes 4 vai dar 16. E 5 vezes 5 vai dar 25. E acabou aqui, tá? Então, vamos retomar, gente. Somente vocês vão fazer essa regrinha na divisão. Eu pego a primeira fração do jeito que tá, ó, 4 sobre 5, e copio aqui, ó, não mudei nada. Vou mudar a operação. Em vez de divisão, eu troco para multiplicação. A segunda fração, eu troco o número de lugar, tá? Tá 5 em cima, o 5 vai para baixo. Tá 4 embaixo, o 4 vai para cima. Eu somente inverti. E aí, eu faço a multiplicação normal. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Gente, espero que tenha ficado clara a explicação, mas vocês podem me procurar através do WhatsApp para eu estar tirando dúvida de vocês, tá? Como que vocês podem estar fazendo a entrega, gente? Vocês podem estar imprimindo a folha, fazendo na própria folha, pode anexar e mandar por e-mail, ou fazer as cópias no caderno e mandar para mim também, que não tem problema.